Boa noite a todos. Sejam mais bem-vindos a mais uma edição do Palavras de Luz, que é uma realização do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Caratinga. Para iniciarmos, faremos uma prece, buscando nos conectar ao alto, buscando nos envolver em vibrações de paz, de amor, para que as reflexões que nos propusemos a realizar possa realmente tocar nossos corações e nos auxiliar na tarefa da nossa autoiluminação. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, seja sempre aquele que clareie os caminhos que buscamos percorrer. Que jamais nos afastemos do teu amor, pois sabemos que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus seja sempre essa força que não nos deixa desanimar, que não nos deixa esmorecer, pois ele nos avisou que teríamos dificuldades aqui neste plano. Mas, com ele, com a fé, no seu amor, nós sabemos que podemos superá-las. Que Deus, nosso Pai, envolva nossos lares, nossos familiares, em vibrações de amor e de harmonia. Onde quer que você se encontre, possa também ser envolvido nessas doces vibrações. Que assim seja. Então, para a reflexão da noite, a proposta é uma página da obra Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é a lição de número 23, intitulada Ante o Sublime. A reflexão é acerca de uma fala que está registrada em Atos, capítulo 10, versículo 15, que nos diz assim: não faças tu comum o que Deus purificou. E Emmanuel vem refletir acerca dessa fala. Existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores, a se salientarem no ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste, que se dirige a Simão Pedro nos Atos, abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra, entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida que lhe moldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia, louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu.
Então, é uma mensagem que particularmente eu acho de extrema profundidade, porque muitas vezes não, todas as vezes, nós estamos diante de um espetáculo que é o nosso planeta, a vida aqui nesse planeta, o nosso próprio corpo, e a gente se esquece disso. Então, ele vem nos chamar a atenção. Ele está falando aqui, né? É uma advertência feita a Simão, mas uma advertência que abrange horizontes muito maiores, né? Do que essa simples fala, né? Que diz: não faças do comum o que Deus purificou. Então, a preparação de tudo para que o Espírito pudesse aqui encarnar foi uma coisa grandiosa e milenar. Nosso planeta, mais de 4 bilhões de anos para que ele chegasse, né, a essa forma e a essa condição que nós conhecemos. Então, a gente às vezes se prende aos nossos problemas somente, a um mundo assim muito restrito, e nos esquecemos da grandiosidade da obra do Pai para que nós estivéssemos aqui. E para que é que nós estamos aqui? Qual o objetivo de estarmos aqui? Então, a doutrina espírita nos esclarece muito bem a esse respeito. Quando nós vemos no capítulo que fala das encarnações dos espíritos, Kardec perguntou qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Então, para que, né, que nós fomos criados e encarnamos, né, em corpo de carne, sujeito a tantas, né, a tantas situações diversas? E a espiritualidade respondeu: Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, todos nós fomos criados, como a própria espiritualidade nos esclarece, simples e ignorantes. Todos fomos criados iguais, sem regalias, sem nenhuma diferença, todos simples e ignorantes. E a partir de cada nova oportunidade de estarmos aqui, né, no corpo, nós vamos desenvolvendo as nossas habilidades, nós vamos aprendendo e nos engrandecendo como espíritos, né, filhos de Deus. Então, a encarnação é essa oportunidade de nós atingirmos a perfeição que é possível a cada um de nós. E mais à frente, a espiritualidade também esclarece. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então, nós também temos esse papel na obra da criação. E uma observação que Kardec faz ao final da questão, ele diz assim: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que por essa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. Então, estarmos aqui vivendo essa experiência na carne é uma oportunidade de servirmos a Deus na sua grandiosa obra e assim, paulatinamente, nos aproximarmos do Pai. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E se nós observarmos, né, a criação divina aqui no nosso orbe, nós enxergaremos a sabedoria, né, essa providência divina em todos os detalhes. Então, a Emmanuel fala sobre isso, que o homem está rodeado de glórias na terra. E como nós não olhamos com olhos atentos, nós achamos que tudo isso é comum e vulgar. Mas tudo isso concorre para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Tudo se encadeia, tudo tem o porquê de existir. Então, ele diz que nós estamos cegos diante do espetáculo soberbo da vida. Então, para cada canto, para cada situação que nós olharmos aqui sobre a face da Terra, nós vamos perceber
a grandeza da criação divina, que em tudo encadeia as coisas para que tudo tenha utilidade, para que tudo tenha serventia à natureza. A gente pode, às vezes, até não perceber, não entender, mas tudo tem o seu porquê na criação. Ele fala que nós tripudiamos sobre preciosidades do mundo, porque nós não compreendemos quantos séculos foram necessários para aquilo, né, estar ali naquelas condições. Ele fala, por exemplo, quantos milênios terá exigido a formação da rocha e de tantos outros minerais e pedras maravilhosas que hoje não, desde a antiguidade nós utilizamos em nossas construções, e são rochas milenares que foram submetidas à pressão, ao calor, e há muito tempo para que ela chegasse nessa beleza incrível, que quando ela é cortada, quando ela é polida, a gente pode observar, né, aquela perfeição, aquela coisa maravilhosa. Então, em todas as obras da criação, a gente pode observar, mesmo nas coisas que talvez a gente às vezes não dê atenção, quando a gente chega, por exemplo, na orla, onde as rochas, né, são banhadas pelo mar e que o mar vai ali, né, penetrando aquela rocha todos os dias, vagarosamente, formações maravilhosas, formações que em certas épocas abrigam pássaros e que pássaros ali fazem seus ninhos. Então, em tudo, se nós tivermos um olhar cuidadoso, nós vamos perceber a mão de Deus. Ele fala, quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? E o quanto é importante para nós o calor do sol que nos chega, o oxigênio que nós respiramos, a água, sem a qual a vida também não seria possível no orbe, e que muitas vezes a gente tira a água da torneira, assim como se fosse uma coisa, então é natural sim, mas não refletindo, né? Como é que foi possível que naquele ciclo que a água passa, um ciclo perfeito, inteligente, a água retorna para nós pura, né, em condições de ser utilizada em nossas atividades diárias. E também não refletimos quantas nações, quantos países sofrem a falta desse bem tão precioso, tão importante, né, quando a gente levanta pela manhã e a gente vai realizar as nossas atividades, a gente poder abrir a torneira e retirar a água. E tão importante a gente refletir em quantas vezes nós desperdiçamos esse bem como se ele, né, fosse infinito. A água é um recurso importantíssimo e a água limpa muito mais. Então, como é importante que nós tenhamos o cuidado, né, na utilização desses recursos que para nós aqui no Brasil são tão fartos, mas sabemos que tem regiões aqui mesmo que sofrem, né, com a falta desses recursos, mas tem nações que têm muito mais dificuldade, né, de adquirir, de ter esses recursos assim à mão. E olha que bênção morarmos num país em que nós conseguimos, né, ter esses recursos, eles fazem parte aí do nosso cotidiano. Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? E num ciclo maravilhoso, né, a árvore cresce, ela dá as flores depois os frutos, dos frutos a semente, e ali naquela pequenina forma toda uma vida latente. E que se nós pegarmos essas sementes e cuidarmos de um solo e cuidarmos daquela semente, ela vai novamente germinar e dar origem a uma nova árvore. Então olha que ciclo perfeito, e que nós não refletimos a respeito disso. Para que isso acontecesse, os engenheiros celestes trabalharam por muito tempo para que esse ciclo pudesse se realizar. Então, nós precisamos muito valorizar o que nós temos à nossa disposição na atual encarnação para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E Emmanuel continua na sua reflexão, né? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Porque, né, o homem já viveu em épocas que era nômade,
que o alimento era muito mais difícil, mas o progresso, né, foi acontecendo, o homem foi se aperfeiçoando, aprendeu a cultivar a terra, aprendeu a domesticar os animais que têm um papel importantíssimo na nossa história, né, nos servindo de alimentação, servindo-nos de auxiliar nos trabalhos mais rudes, e como é que nós temos tratado esses nossos irmãozinhos em evolução, né? Que estão aí num outro estágio diferente de nós. Então, são elementos preciosos para a nossa vida aqui nesse orbe. Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação da complexa máquina orgânica? Olha o nosso próprio corpo. Que máquina perfeita, com tantas engrenagens, com tantas partes, cada uma com a sua função importante no conserto, né, da vida no corpo. Então, e como nós estamos cuidando dessa máquina perfeita? Estou dando a ela o valor que ela tem? E mesmo refletir, né? Quanto tempo os engenheiros celestes levaram para conseguir estruturar essa máquina e que funciona de maneira tão bela, tão complexa, mas tão bela. Então, a razão vem nos chegando gradativamente, nos auxiliando nessa compreensão. Então, nós temos que agradecer muito a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. Nós passamos, sim, por momentos de dificuldade, passamos, sim, por momentos de tristezas, mas precisamos buscar no alto, buscar em Deus e na observação da sua maravilhosa criação, inspiração, forças para prosseguir, porque tudo são ciclos. E os ciclos, né, eles vão e eles voltam, e a gente precisa também observar esses ciclos e ver nele a grandeza e a beleza de Deus. E nossa vida é muito importante. Cada nova oportunidade que nós temos aqui nesse planeta é uma oportunidade única. Nós podemos pensar, nossa, mas a minha vida é muito difícil, eu passo por isso, passo por aquilo, mas nós sabemos a importância que tem o local, a família que nos acolheu aqui neste plano. Nós sabemos, quando nós estudamos sobre planejamento reencarnatório, a sabedoria divina nos coloca justamente no lugar onde precisamos estar, com as pessoas com quem precisamos estar, o melhor local para o nosso desenvolvimento. Então, nós precisamos ter um olhar, né, para isso tudo e lembrar sempre de agradecer e de valorizar essas oportunidades. Nós precisamos muito perder a mania de reclamar, reclamamos muito. E isso é um defeito que nós ainda carregamos, mas a gente precisa olhar a vida, olhar ao nosso entorno com outros olhos, enxergando beleza em tudo, enxergando nas dificuldades, nos desafios, oportunidades que vão desenvolver em nós aquilo que ainda precisamos, porque Deus sabe das nossas reais necessidades. E aí, Emmanuel fala aqui da semente, né, que ela retribui na média do infinito por um. Então, esse nosso planeta é maravilhoso, onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos, porque os tesouros eternos são aqueles que, onde quer que formos, estarão conosco aqui neste plano. Quando partirmos, são aqueles tesouros que nós adquirimos e que são realmente nossa propriedade, porque tudo mais é passageiro. Nós somos usufrutuários, temos a missão de fazer com que esse tesouro, né, vamos dizer, das coisas materiais, que eles possam se multiplicar, né, em favor daqueles que estão próximos de nós, mas o verdadeiro tesouro, que é aquele que nós carregaremos por onde quer que formos, são as virtudes que o nosso espírito vai adquirindo diante dessas oportunidades que o Pai nos dá para o nosso próprio crescimento. E ele, né, faz uma reflexão aqui que é maravilhosa. Cada dia louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas
e com os dons divinos. Sim, são muitos dons que nós recebemos. Só podermos perceber essa grandeza, podemos enxergar, podemos tocar, podemos respirar essa atmosfera maravilhosa, podemos perceber nas pequenas coisas a grandeza do Pai. Isso são dons, são oportunidades que Deus nos dá, que o Senhor, nos possibilita. E aí, diante dessas oportunidades, olha que lindo. Pensa, estuda, trabalha e serve. Porque olha que beleza, é o dom de pensar, de raciocinar, de buscar a compreensão através do estudo, através das reflexões. O trabalho é um dom maravilhoso, o trabalho é símbolo de progresso, de desenvolvimento, e é através dele que nós crescemos, que nós nos aprimoramos e que a sociedade também progride e se melhora. E servir, porque o que adianta construir algo para um círculo reduzido, fechado? Nós precisamos aprender a servir, a fazer por nós, para aqueles que estão junto de nós, de maneira natural, de maneira que às vezes pode não ser tão espontânea, mas nós precisamos desse exercício de servir, E nós, às vezes a gente pensa no próximo, servir, em instituições, isso é ótimo, mas vamos exercitar isso num círculo primeiro, mais reduzido, para que a gente possa gradativamente fazer indistintamente, com naturalidade e, quiçá, no futuro, com amor, nos nossos atos, no nosso servir. Então, não podemos supor comum o que Deus purificou e engrandeceu. Então, enxerguemos a vida com outro olhar, o olhar daquele que percebe nos pequenos detalhes, tanto quanto nas grandes criações, a presença de Deus. E que toda essa criação foi para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. O Pai nos ama, nos criou para sermos felizes, mas nós seremos felizes quando nós aprendermos a ser realmente bons. Então, não adianta a gente buscar uma felicidade que hoje muitas vezes ela é fictícia, Ela é buscada nas coisas materiais, nas coisas externas, mas essa felicidade ela vai vir de dentro, quando nós compreendermos melhor Deus, os desígnios de Deus, soubermos enxergar na sua criação essa bondade extrema. E é assim que nós caminharemos, devagarinho, cada um no seu ritmo, mas jamais desanimando. Teremos dificuldades? Sim, Jesus nos afirmou. No mundo teremos tribulações, mas tenhamos certeza de que a força nunca nos é negada. Nós temos o nosso anjo da guarda, que Deus nos concedeu para nos acompanhar. Nós temos os nossos espíritos benfeitores, amigos, do lado de lá, torcendo por todos nós. Basta que, através de nossas orações, de nossas reflexões, nós busquemos essa conexão e com certeza nós a encontraremos. Busque também, nas obras espíritas, no Evangelho. São muitas reflexões belíssimas que nos colocarão cada dia mais dispostos a viver essa vida, tirando dela o que há de melhor. Que Jesus nos abençoe e guarde os nossos dias.